Pessoal, vamos falar de força-peso, né? Como é que o Enem consegue abordar esse tema de força-peso e essa questão gravitacional, né? Um tema que é bem atual, o Enem gosta muito de colocar questões sobre isso. E aí o que a gente tem que lembrar na hora de relacionar essas coisas? A primeira coisa importante é que qualquer questão que busque uma coisa mais do seu cotidiano com força-peso é a relação entre peso e massa. Uma coisa que a gente fala como se fosse uma única coisa. A gente fala, vou me pesar, mas na realidade quando você sobe na balança você está querendo medir a sua massa, né, e não a força-peso. Tem que ter essa distinção bem clara na sua cabeça, que o peso é a força que a gravidade vai exercer sobre você, né, devido ao planeta Terra. Né, dependendo do planeta que você estiver, se você estiver em Marte ou na Lua, cada peso é relacionado ao corpo celeste, ao planeta onde você está relacionando. E a massa não, a massa tem a ver com a quantidade de matéria que a gente é composto, e é isso que acontece. Quando a gente vai fazer essa relação, às vezes as questões tentam enrolar a gente misturando massa e peso. E essa questão da onde vem a força-peso, isso é uma coisa que é sempre explorada, não só pelo Enem, mas por outras provas. Essa questão começa relacionando da seguinte maneira, o enunciado fala assim: o ônibus espacial Atlante foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlante e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta. Então ele está relacionando essa questão de massa e peso, né? Massa grande e peso pequeno, alguma coisa nesse sentido, com a que a gente pode ter de leis de Kepler e tudo envolvendo gravitação para a gente resolver, né? Então, nesse caso, é importante que, como as questões todas têm um texto muito grande, a gente precisa analisar uma por uma. Então, na letra A, se justifica, pois o tamanho do telescópio determina sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da gravidade. Qual o problema dessa questão, né? Nessa opção A? Né? Que o tamanho não determina o peso. Você pode pegar objetos pequenos que são pesados e objetos grandes que são leves. Então, uma densidade é um grande conceito-chave que está errado na letra A. Na letra B, se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada a dele próprio e que o peso do telescópio é pequeno, porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Então, qual é a grande questão, né, da letra B para a gente analisar? Ele fala que a inércia do telescópio é maior que a do astronauta, o que de fato a gente considera que é verdade, né? A inércia tem grande relação com a massa. Só que qual é o problema desse item B? Ele fala o seguinte, que o peso é pequeno pela atração criada pela própria massa. E, na realidade, a gente relaciona a força-peso com a gravidade terrestre, não com a gravidade do astronauta ou do telescópio. Então, nesse caso, letra B também não está certa. Letra C, não se justifica porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais. Né? E aí, qual é o grande problema? Se é uma lei, né, a lei é geral, ela serve para qualquer objeto que esteja orbitando um corpo celeste, seja um satélite natural ou um satélite artificial. Então, não vale você falar, não, a lei de Kepler só funciona para a Lua, não funciona com um satélite ao redor da Terra, não. Ela funciona para qualquer corpo celeste que esteja orbitando. Então, letra C também está furada. Letra D. Essa afirmativa não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso, sobre o telescópio, e é responsável por manter o telescópio em órbita, que é a opção correta. Por quê? Se eu não tivesse a força-peso para manter o nosso telescópio ao redor da Terra, ele se perderia, você lançaria ele para o espaço e ele iria embora, ele não ficaria orbitando naquele movimento circular. O que mantém ele ao redor da Terra é a força-peso. Né? É essa força que consegue manter esse movimento circular. E a letra E que a gente não analisou, a gente já sabe que ela não é correta, mas vamos ver qual é o erro dessa letra E. Não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. Né? E a massa do telescópio poderia simplesmente ser analisada pelo volume. De novo, 2 erros. Primeiro, análise de massa e volume. Segundo, claro que existe reação da força-peso. Né? Toda vez que tem uma ação, vai ter uma reação. Só que a reação da força-peso está na Terra, que ela é o planeta que faz a ação que a gente vai analisar. Então, diante de tudo isso, opção certa, letra D.